amigo web telespectador, amiga web telespectadora aqui da UTV, a TV da internet. Hoje é quinta-feira, 18 de fevereiro de 2016 e nós estamos começando mais um Agropapo, o seu talk show do agronegócio aqui na UTV, a TV da internet. E no Agropapo você já sabe, você acompanha, fica por dentro das novidades do setor que vem sendo a exceção positiva da economia brasileira nos últimos anos. Enfim, o agronegócio, você acompanha tudo sobre o segmento em relação à política, economia, tecnologia, leis, meio ambiente e também outros temas correlatos. Afinal de contas, o agro está presente em tudo no nosso dia a dia. Então, no Agropapo, você acompanha também informações sobre gastronomia, saúde, entretenimento, moda, turismo rural. Enfim, no Agropapo você tem tudo sobre o agronegócio, tanto para o campo quanto para as cidades. Enfim, entender um pouco mais como é que é o setor que vem sendo justamente a exceção positiva da economia brasileira nos últimos anos e o setor que tem mais passaportes, assim, tem mais carimbos no seu passaporte e tudo mais. Bom, e hoje, na edição de hoje do Agropapo, seu talk show do agronegócio, nós vamos conversar aqui sobre um tema importante que é justamente como melhorar a tomada de decisão do setor, justamente em pontos aí, em etapas da cadeia produtiva aí da área de insumos, da agroindústria e tudo mais. E para isso nós vamos conversar aqui com o especialista, o diretor da Agdata, o José Alexandre Loyola. Loyola, é um prazer recebê-lo aqui no Agropapo. Prazer, Ronaldo, é meu. Obrigado pelo convite. A gente poder discutir, trocar alguma experiência aí nessa área de tecnologia de informação. Muito bem, meu caro. Bom, a Agdata é uma empresa aí de origem norte-americana, né? Sim. Especializada aí na área de análise de dados, Big Data, enfim, toda essa questão aí tecnológica aí em termos de tomada de decisão. Eu queria que você contasse rapidamente um pouco mais do perfil da empresa e quando que ela chegou no Brasil. Perfeito. Bom, a Agdata é uma empresa, como você falou, norte-americana, tem a sua sede em Charlotte, na Carolina do Norte, já está há 25 anos no mercado norte-americano e recentemente, coisa de um ano atrás, ela abriu uma operação aqui no Brasil, né, com um escritório em Alphaville, para justamente pegar todo esse know-how que ela tem lá no mercado norte-americano, atendendo as grandes players do mercado, empresas multinacionais de agroquímico, de saúde animal, equipamentos, na questão de coleta de informações, né, do campo, seja do distribuidor ou seja do produtor final, para analisar isso, juntar todas essas informações numa plataforma única, né, para ter uma visão única do cliente. Perfeito. E devolver isso depois de uma gestão dessas informações, que é importante não só coletar a informação, mas você fazer uma gestão também da informação para garantir uma boa acurácia, vamos dizer, da informação. Então a gente devolve essa informação de forma de vários aplicativos, como CRM, Business Intelligence, que é inteligência de negócio, ferramentas para coletar reclamações, enfim. Então a gente tem uma grande gama de experiência nessa área de sistemas e também aqui no Brasil, para atender o Brasil e a América Latina, nós também adquirimos uma empresa de consultoria de CRM chamada PRG Brasil, a divisão de agronegócio dessa empresa. Então adquirimos também uma carteira de clientes e uma parte da equipe dessa empresa que tem aí 15 anos de metodologia, uma metodologia comprovada, que é one-to-one, né, da Martha Rogers Don Peppers, para se fazer e estruturar projetos CRM. Tá, e como é que toda essa novidade, vamos dizer assim, novidade já nem tanto, mas enfim, que vem ganhando espaço cada vez mais no mundo dos negócios, questão do Big Data, Business Intelligence, como você pontuou bem, CRM, como tudo isso pode aí ajudar a melhor tomada de decisão do agronegócio dentro da indústria de insumos, dentro das agroindústrias e tudo mais? Ok, bom, na verdade hoje é aquele velho ditado, quem tem informação, né, e não basta só ter informação, eu complementaria assim, você tem que ter uma informação de qualidade. Perfeito. E atualizada, né? Então, porque hoje esse é o grande desafio em toda a cadeia, seja dentro da fazenda, onde você tem aí o produtor, né, já avançando para a questão de entender melhor o todo da fazenda, não só a questão de plantar ou de colher, mas assim, qual é o melhor momento de comprar insumos, analisando o histórico de preço, qual é o melhor momento de eu vender meu produto, né, fazendo também toda uma análise financeira e conjuntural de mercado, e também tentar otimizar o custo de produção, que hoje cada vez está mais caro, né, porque boa parte do nosso insumo depende de moeda estrangeira, no caso do dólar, e agora o dólar está aí, né, na casa de R$4, 4 e pouco. Então realmente cada vez mais, principalmente não só os grandes e médios, mas também os pequenos, estão começando a se estruturar melhor para comprar melhor os insumos, para poder otimizar melhor, por exemplo, os insumos através da agricultura de precisão, colocar a quantidade certa, na medida certa, no lugar certo, no momento certo. Tá, então é justamente essa questão aí, mais até do que entregar informação ou dados, na verdade é dar critério
tomador de decisão do setor tomar a sua melhor decisão, né? Acho Perfeito. que esse é o... Essa Vamos é a grande assim, coisa. fazer um raciocínio. Porque muitas vezes a empresa ela tem informação de alguma forma, mas ela não está organizada, ela está espalhada, ela está solta. Então o nosso papel, muito mais às vezes, primeiro de qualquer coisa, é organizar isso dentro da empresa. Né? Saber como que eu vou juntar todas as informações numa plataforma única para ter uma visão melhor da informação e transformar essa informação em conhecimento e conhecimento em uma ação, que vai gerar negócio. Perfeito. Bom, nós estamos terminando o primeiro bloco do Agropapo. No segundo bloco a gente vai continuar conversando, enfim, nessa nossa boa conversa para entender muito mais sobre essa questão aí da análise de dados como instrumento imprescindível para a tomada de decisão no agronegócio. Ok, Loela? Perfeito. Muito bem. Nós vamos ao primeiro intervalo do Agropapo, seu talk show do agronegócio aqui na UTV, a TV da internet. Relembrando que você pode rever este e outros programas no nosso canal no YouTube. Basta digitar lá Agropapo na busca. No YouTube você pode conferir as nossas edições de duas maneiras, tanto no canal oficial da UTV, quanto também no canal oficial do Agropapo, onde você tem lá todas as edições lá agrupadas, empacotadas, listadas de uma maneira bem fácil para você encontrar tudo. E também não deixe de curtir a nossa fanpage no Facebook, que é facebook.com/agropapo. Bom, vamos ao primeiro intervalo da edição de hoje, desta quinta-feira, 18 de fevereiro de 2016, e voltamos já já. A população mundial tem crescido rapidamente e seguirá avançando nas próximas décadas. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, até 2050 seremos 9,3 bilhões. Você sabe como vamos conseguir alimentar tanta gente? Entre outros fatores, consciência e manejo integrado às modernas tecnologias. A Andef protege a agricultura brasileira e defende essa causa. Andef, acreditar é o nosso alimento. Pecuarista, dobre seu lucro na seca com o VMAX Virginia Amicina. Veja o que especialistas dizem sobre esta tecnologia. E a Virginia Amicina, na verdade, tem viabilizado um sonho de mudança da rentabilidade dos pecuaristas que participam conosco. Então, acho que a Virginia Amicina é uma tecnologia que veio para ficar. Nós já temos vários clientes utilizando essa tecnologia com resultados fantásticos. Não dá para deixar de utilizar. Exija Virginia Amicina no mineral do seu rebanho. VMAX Virginia Amicina. A dose certa para produzir mais. Entenda quão presente o campo está no cotidiano da cidade. Cenário Agro, revista eletrônica com reportagens, entrevistas e artigos sobre agricultura e as boas propostas para se produzir alimento, fibras e energia, com respeito ao meio ambiente e às pessoas que cultivam a terra ou consomem seus produtos. Cenário Agro, o campo no seu dia a dia. Com o Agropapo, seu talk show do agronegócio aqui na UTV, a TV da internet. Relembrando que você pode rever este e outros programas no nosso canal no YouTube. Basta digitar lá na busca Agropapo e também não deixe de curtir a nossa fanpage facebook.com/agropapo e envie perguntas para o nosso convidado de hoje pelo WhatsApp. O número vai aparecer aí na sua tela. Bom, vamos continuar aqui a nossa ótima conversa com o José Alexandre Loyola da Agdata, empresa especializada na questão da análise de dados, para a gente entender muito mais como é que justamente ferramentas como Big Data, Business Intelligence podem ajudar aí o setor do agronegócio a tomar as suas melhores decisões, especialmente num ano bem complexo como este. Loyola, a gente falava justamente dessa questão aí no bloco anterior e eu queria que você pudesse contar um pouco mais justamente. Então nós observamos aí que o agronegócio, o produtor rural ou os executivos do setor, enfim, agroindústrias, indústrias de insumo, estão entendendo que tecnologia hoje é muito mais do que simplesmente o plantar e colher, é ter softwares, é ter informação que ajude justamente na questão do negócio, né? Sem dúvida. Então, assim, se a gente analisar dentro do campo, a gente comentou que é uma questão de decisão, até questão financeira, comercial, de compra, de venda.
de otimização dos insumos. Quando a gente vai para a questão da distribuição e dos fabricantes de insumos, aí tem um outro ponto que é a questão de entender o perfil do cliente, entender o comportamento de compra, para que cada vez mais o mercado, né, a gente está percebendo que está um movimento de consolidação, inclusive, né? Está tendo várias fusões recentes agora, né, de empresas, e isso não vai parar por aqui. A tendência é acontecer isso em épocas de crise para otimizar recursos, aumentar portfólio. Então, assim, realmente uma tendência forte. Então, o que as empresas buscam? Melhorar a performance dos seus processos, né? E boa parte das empresas estão também reduzindo gente, né? Estão cortando por uma questão de reestruturação, seja por fusão ou não, tem que cortar. E quando você acaba diminuindo o número de pessoas, você tem que ser mais eficiente nos seus processos de venda, de logística, de compra de matéria-prima. Então, quando você tem uma base de dados informando como que a dificuldade hoje da indústria, muitas vezes, é enxergar o que acontece na hora que ela vende para o distribuidor, o que acontece depois, que a gente chama de sell-out, né? O sell-in é o faturamento da indústria para o distribuidor. E do distribuidor para a ponta, existem algumas iniciativas de empresas de alguns segmentos, por exemplo, agroquímico, que já está fazendo a coleta dessa informação, né? Para entender melhor para onde está indo esse produto, qual é a destinação, qual o preço, assim. E para poder criar campanhas de marketing mais eficientes, com mais aderência, e entender um pouco mais o perfil desse consumidor. Então, a importância de você ter um sistema de coleta que garanta não só uma boa ferramenta para coletar, garantir a acurácia, vai te dar informações estratégicas para você ter decisões mais estratégicas, decisões mais eficientes do ponto de vista estratégico. Você vai ter campanhas de marketing mais aderentes, mais eficientes, e vai conseguir medir melhor o seu retorno do seu investimento. Porque quando você tem lá, que a gente chama dos dashboards, os controles, além de ser mais fácil a visualização, você consegue fazer uma atualização dos resultados com maior frequência. E hoje as empresas têm uma limitação de mão de obra também, de recursos. Então muitas vezes ela fica no Excel, e isso gera tempo, gera às vezes erro manual, que às vezes não é automatizado. Então a gente percebe que hoje está tendo uma tendência maior de procura de empresas de vários tamanhos, não só por uma questão de BI, que é isso que eu estou comentando, de você entender informações do negócio, de faturamento, de participação de mercado, de potencial de mercado, sim, mas também de entender melhor como que é o meu cliente, né? Ou seja, o perfil do meu cliente. Ver além, ver justamente a cadeia produtiva, né? Exatamente. E você traçar estratégias mais eficazes. Porque o que eu digo é o seguinte, não importa tanto às vezes se cada empresa vai ter a sua ferramenta, pode até ter a mesma ferramenta. O que importa é o que você vai fazer com aquela informação que a ferramenta vai te gerar. Perfeito. Né? E, então, assim, é muito importante a gente estruturar a primeira base de dados e depois devolver isso de uma forma customizada para cada empresa poder usar da melhor forma possível essa informação. E justamente dentro do agronegócio, quais são os segmentos que já estão, vamos dizer assim, mais avançados nessa questão aí da análise de dados? Olha, hoje a gente vê aqui o pessoal de máquinas, né, principalmente tratores, equipamentos, colheitadeiras, que tem já uma boa informação, até porque são concessionários geralmente exclusivos, que trabalham cada uma com a sua marca de equipamento. E aí temos John Deere, Case e outras empresas. E temos também hoje o setor de agroquímicos, né, das grandes empresas multinacionais de agroquímicos, que já investiram muito também dinheiro na distribuição e na sua própria equipe interna e nos seus sistemas internos para estar fazendo essa coleta de informação e enxergar melhor o que está acontecendo lá na ponta. Legal. Bom, muito bem, nós estamos terminando o segundo bloco, vamos voltar no terceiro bloco para a gente falar um pouco também como é que o produtor entra nessa história toda, como é que ele pode usufruir de algum tipo de ferramenta de tomada de decisão, sair um pouco do universo do empirismo para algo mais técnico, científico e também onde o consumidor pode entrar nessa história, ok? Ok. Muito bem, nós vamos a mais um intervalo do Agropapo, seu talk show do agronegócio, aqui na UTV, a TV da internet. E relembrando que você pode rever este e outros programas no nosso canal no YouTube, basta digitar Agropapo lá na busca e também não deixe de curtir a nossa fanpage no Facebook, facebook.com/agropapo. Vamos a mais um intervalo e voltamos já já. A população mundial tem crescido rapidamente e seguirá avançando nas próximas décadas. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, até 2050 seremos 9,3 bilhões. Você sabe como vamos conseguir alimentar tanta gente? Entre outros fatores, consciência e manejo integrado às modernas tecnologias.
A Andef protege a agricultura brasileira e defende essa causa. Andef, acreditar é o nosso alimento. Pecuarista, dobre seu lucro na seca com Vemax Virginia Amicina. Veja o que criadores como você dizem sobre esta tecnologia. Hoje, a Virginia Amicina, no meu sistema de produção, ela é indispensável. O que eu estou tendo de resultado é justamente utilizando a Virginia Amicina. A Virginia Amicina realmente dá resultado. Já tenho recomendado para vários pecuaristas. Demorou, errou. Viu como é simples? Exija Virginia Amicina no mineral do seu rebanho. Vemax Virginia Amicina. A dose certa para produzir mais. Entenda quão presente o campo está no cotidiano da cidade. Cenário Agro, revista eletrônica com reportagens, entrevistas e artigos sobre agricultura e as boas propostas para se produzir alimento, fibras e energia, com respeito ao meio ambiente e às pessoas que cultivam a terra ou consomem seus produtos. Cenário Agro, o campo no seu dia a dia. E voltamos com o Agropapo, seu talk show do agronegócio aqui na UTV, a TV da internet. Não deixe de curtir a nossa fanpage no Facebook, facebook.com/agropapo, e também o nosso canal no YouTube, basta digitar Agropapo lá na busca. Bom, nesta quinta-feira, 18 de fevereiro de 2016, nós estamos tratando aqui de como tomar a melhor decisão no agronegócio aqui com o especialista, o diretor da Agdata, José Alexandre Loyola. Loyola, a gente falou nos blocos anteriores justamente aí de todo o ferramental em torno aí de uma tomada de decisão melhor para o agronegócio. Me diz uma coisa aí, o produtor, onde é que ele entra nessa história, como é que ele pode, de repente, melhorar a sua tomada de decisão e tudo mais, principalmente nesse ano complexo que a gente tem aí em 2016, na tua visão de especialista? Tá, bom, é uma questão, como você comentou, assim, o agronegócio ele tem uma questão cultural, né? Até para começar, porque muitas vezes, como é uma área, vamos dizer que não é uma exatas, né, uma área analítica, muitas vezes os produtores não tiveram, ou filhos agrônomos que hoje estão assumindo as fazendas, não tiveram essa questão analítica ou esse gosto por analisar informações, inclusive na própria graduação, né? Então a gente hoje percebe que existe uma barreira um pouco aí nessa questão de informática, não diria para a geração mais jovem, mas para a geração aí, né, mais de 50 para cima, tem um pouco de dificuldade na questão de informática. Tem a questão do investimento, né, que às vezes tem que ser feito, e eu acho que também é uma questão cultural que está sendo quebrada ano após ano, está sendo melhoria, então está havendo muita melhoria nesse ponto. E aí as informações que ele pode e deve ter é justamente começar a anotar, né, e calcular e mensurar todos os custos que ele tem na propriedade, seja de folha de pagamento, e para isso hoje você dispõe de softwares de gestão administrativa, né, alguns mais, outros menos especializados para o agro. Correto. Né, e aí cabe a ele ver a opção que mais possa atender para a realidade dele, né, porque o que não pode acontecer é ele comprar um software caro e usar 10% da funcionalidade do software, porque a realidade dele é outra, ou o negócio dele é outro. Então hoje já tem softwares especializados para mercado de pecuária, mercado de trade, de grãos, né? Então estão sendo desenvolvidos para cada, dentro do agro, mas para cada tipo de negócio. Para cada segmento. Para cada segmento. E no caso do produtor mesmo, aí dependendo de qual é o cultivo, qual é a área que ele está, ele tem que procurar, se ele for muito pequeno, se associar ou buscar um apoio na sua cooperativa, um sindicato, como que ele pode ter ajuda do próprio Sebrae, que hoje tem um departamento que faz alguns cursos nesse sentido, e procurar se entender melhor como é que ele pode fazer isso, porque hoje ainda existe infelizmente ainda muito amadorismo nessa área de cálculo de custo. Se você perguntar para o produtor qual é o custo do seu produto, ele acha, né? Mas ele não afirma. Tem muito empirismo. Exatamente, ele pode afirmar. E quando você vende, é muito importante você fazer o seu cálculo. Olha, se o meu custo é tanto, eu posso vender qual que vai ser a minha margem. Então hoje o mercado, com as margens apertadas, falta de crédito,
não dá mais para a gente ser achismo, né? Achar que... Então a gente tem que ser mais exato. E para isso eu tenho que começar. Eu tenho que começar a mensurar, eu tenho que começar de alguma forma a gastar quanto eu estou gastando. E outra, fazer isso por talhão, se possível. Porque dentro da propriedade, cada talhão, cada situação tem um custo diferente. Você vai precisar colocar mais adubo ou que é o conceito da agricultura de precisão. Agricultura de precisão, né? Mesmo que seja pequeno. Então uma dica que eu daria para o produtor dependente do tamanho, né? Você pode começar a mensurar os seus resultados com ou sem sistema. Se você não tiver dinheiro para investir, faça em Excel, né? Coloque alguém para fazer essa atualização para você ter uma ideia melhor do seu custo, seja de leite, seja de carne, seja de qualquer soja, do que você está produzindo, né? E uma outra questão, dependendo do teu nível de entendimento disso, hoje você pode usufruir de softwares que te dão isso pronto, com relatórios, gráficos, dashboard. Então a dica precisa se fazer algo, não pode mais ficar simplesmente um achismo e ficar esperando ver o que vai acontecer com o mercado. Quem sabe bem em custo, sabe a melhor hora de vender o seu produto. Perfeito. Né? Isso daí eu imagino com todo o foco e objetivo justamente no consumidor final, né? Sem dúvida. Porque hoje o consumidor final, que é o final da cadeia, o que ele quer? Ele quer um alimento de boa qualidade, uma boa aparência, um bom aspecto, né? Quando a gente vai falar de hortifruti granjeiros e carne e tudo mais, e cada vez mais se está valorizando qualidade, né? Não só quantidade, mas qualidade. Então você não basta só produzir, tem que produzir com qualidade. Exatamente. Se atentar a toda a parte aí técnica, agronômica, para realmente você entregar um produto seguro, muitas vezes até saudável, certificado, né? Que hoje existe até a questão das certificações. Sim. Agora tem a questão do orgânico. Então, assim, a gente cada vez mais tem que entender essa necessidade do usuário final, do consumidor final, para a gente poder atender essa demanda. E não achar que, olha, está aqui meu produto, você compra. Não. Você não pode empurrar. Você tem que entender quais são as preferências que ganham. Exatamente. Corpo, né? E aí você tem algumas associações, cooperativas, que podem ajudar o pequeno e médio, né, para atender essa questão aí de comercialização, de qualidade, de melhorar a qualidade do produto, né? E isso daí, nessa questão, a análise de dados aí é imprescindível, né? Sem dúvida. Hoje em dia a gente, na verdade, assim, toda a cadeia está integrada. Né? O ideal é quanto melhor for a integração de uma cadeia, seja ela qual for, melhor flui a coisa. Você tem um controle melhor, você tem uma visibilidade melhor o papel de cada um, a rentabilidade de cada um. Né? Então, quanto mais informação nós tivermos, melhor. E isso é uma coisa que no Brasil ainda é um pouco carente quando a gente olha para dados estatísticos de IBGE ou por exemplo, de institutos aí, né, públicos. É uma pena, porque é um setor que tem uma grande importância para o país em termos econômicos, mas ainda não existe um investimento por parte do próprio governo em trazer informações mais recentes. Se não me engano, o nosso último dado, censo agropecuário, 2010. Não, acho que até 2006, eu acho. É 2006, né? Isso, então, e agora está previsto que tenha um novo, né? Então estão prevendo, né? Edital, enfim. Então, assim, é fundamental nós termos essas informações de quanto que é a área de cada cultivo por município, qual é o número de cabeças de boi que tem, porque as empresas possam se planejar melhor. E essa questão é muito importante mas muito importante para, de repente, destravar algo que vem patinando no Brasil nos últimos tempos, que é justamente seguro. Seguro não avança muito por falta de dados confiáveis, né? Exatamente, porque hoje quem que vai investir na nuvem, no escuro, né? Numa neblina? Você tem que saber onde você está pisando. Então, quando você tiver dados mais concretos do potencial, né? Porque todo investimento você tem que analisar qual é o potencial desse mercado. Correto. Né? Então, hoje existem números diversos. Por exemplo, se a gente pega hoje números de revendas no Brasil, uns falam que são 8, outros falam que são 10 mil, né? Então a gente não tem uma precisão dessas informações para a gente falar, não, o potencial é X, né? Como outros segmentos têm. Perfeito. Né? Então acho que vale muito ainda o investimento por parte da iniciativa privada, por parte do governo, de realmente melhorar essa questão das informações. Hoje existe muita pesquisa, mas por amostragem, por ligação, não é fato. Né? Não é uma coisa, tem uma exatidão assim que o mercado quer. Bom, Loyola, a gente está caminhando para o desfecho do Agropapo de hoje, nessa nossa ótima conversa, mas eu não quero deixar de te perguntar também que você escreveu um recente artigo justamente que você tratou da questão dos desafios do marketing na gestão dos clientes do agronegócio. Como é que é isso, para a gente encerrar? Tá, bom, na verdade o objetivo do artigo é mostrar um pouco da dificuldade que hoje os profissionais de marketing têm, né, dentro do meio agro
para poder ter uma eficácia melhor nas campanhas de marketing ou nas campanhas de comunicação, justamente pela essa falta de informação lá na ponta do perfil do cliente, onde realmente está precisando uma campanha de vendas, uma campanha de marketing, porque hoje o budget é restrito, né, como eu comentei. Então, se você tiver, em vez de um canhão, dar um tiro de canhão para tentar matar algumas moscas, você tiver uma carabina para pelo menos acertar não no olho da mosca, mas na mosca, perfeito, você tem uma eficiência melhor. Então a Agdata, ela ajuda as empresas, né, nesse sentido de organizar as informações e de uma forma que o cliente fica no comando, pilotando qual é a melhor forma de eu atingir o meu cliente, qual é a melhor forma de eu vender meu produto, qual é a melhor forma de eu demonstrar isso, melhor time. Então assim, é você ter mais poder através da informação para tomar a decisão mais correta. Então eu diria que hoje existe essa dificuldade e muitas vezes por uma falta até de prioridade das próprias empresas em querer organizar isso, porque é tão confuso, as informações estão tão jogadas e esparsas que realmente não é um trabalho fácil. É um trabalho que não demora uma semana, né? Alguns meses, mas tem que ser feito. Uma determinada hora tem que ser feito. Algumas empresas já estão fazendo, outras ainda estão caminhando para isso. Legal, bom, a gente está terminando o nosso agropapo de hoje. Na verdade, eu imagino o assunto e o tema é tão vasto e, de certo modo não, muito importante aí para a evolução do agronegócio brasileiro nos próximos anos e tudo mais, que eu já quero deixar o convite aqui ao vivo para você retornar em breve aí para falar muito mais justamente sobre a questão aí da análise de dados no agronegócio. Tá bom, obrigado, eu agradeço o convite, será um prazer voltar aqui para a gente falar um pouco mais. Queria também agradecer... Por favor, deixe os contatos aí da Agdata para os nossos web telespectadores. Queria agradecer aí os telespectadores aí e também dizer o seguinte, a Agdata está à disposição, nosso site é www.agdata.net e então está lá todas as informações, contato, telefone, e-mail para quem quiser mais informações. Muito obrigado aí pela oportunidade. Eu que agradeço. Foi um prazer, uma satisfação contar com a sua presença aqui, Loyola. Obrigado. Muito bem. Bom, e assim nós encerramos o Agropapo de hoje, quinta-feira, 18 de fevereiro de 2016. Relembrando que você pode rever este e outros programas no nosso canal no YouTube, basta digitar Agropapo lá na busca e também curta a nossa fanpage no Facebook, facebook.com/agropapo. Bom, encerramos esta edição, esta ótima conversa que tivemos hoje aqui com o José Alexandre Loyola da Agdata e voltamos na próxima semana. Um abraço e tchau, tchau!